Olá, que alegria estarmos de volta com Vultos Históricos. E como você já viu aí na nossa capa, nós temos um grande vulto histórico da educação, aproveitando-se da ideia espírita, a educação à luz do espiritismo e a contribuição do espiritismo na educação, com os estudos do grande educador recentemente desencarnado, talvez seja o vulto histórico mais recente que retornou à espiritualidade. Nosso conhecido Walter Oliveira Alves, que laborou em Araras, que nasceu no dia 5 de dezembro de 1952 e a sua desencarnação ocorreu no dia 11 de abril de 2018. E é sobre esse personagem da história do espiritismo, especialmente no âmbito da educação, sua dedicação a essa causa foi marcante. Nós vamos falar sobre seus livros, sobre os eventos que realizava anualmente na cidade de Araras, e nós vamos conversar com outro educador, o nosso Marcos de Mário, do Rio de Janeiro, que tem nos premiado com essas gravações, com essas narrativas e diálogos sobre esses personagens da história do Espiritismo. Bem-vindo, Marcos. Uma alegria enorme estar contigo novamente. Muito obrigado, Orson. Eu que agradeço por mais esta oportunidade e de conversarmos, como você muito bem colocou, sobre um grande educador espírita e que eu, na verdade, classificaria e classifico como um dos maiores e principais educadores espíritas do nosso Brasil e do mundo, que é o Walter Oliveira Alves. Ô Marcos, vocês se conheceram pessoalmente? Pois é, Orson, eu comecei a puxar na minha memória. Eu nunca estive em Araras, mas na década de 1980, eu só não sei precisar se for 1981 ou 1982, o então Departamento de Educação da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realizou um encontro sobre educação na capital paulista. E eu fui convidado. E o Walter também. E nós dois ficamos hospedados na casa do Sander Salles Leite e com a sua esposa, Sander, que na época era diretor da USE, e nós tivemos a oportunidade de conversar, né? E dormimos no mesmo quarto. E ele estava com uma ideia na época, e ele até me mostrou, ele tinha feito uma planta, né, porque ele trabalhou primeiramente na construção civil, ele tinha formação em engenharia, e ele me mostrou uma planta que ele tinha a ideia de construir uma escola espírita em Araras. E ele estava já com a visão de um terreno, e ele chamava a escola de Instituto Allan Kardec. Isso acabou não acontecendo, tá? No evento em si, nós não atuamos juntos, porque cada um tinha ali o seu compromisso, aquilo que ia fazer, mas foi a única vez que nós, pessoalmente, nos encontramos. Depois, nunca mais estivemos juntos, mas eu tenho essa grata recordação desse encontro no início da década de 1980, lá em São Paulo. Não é difícil imaginar o encontro de dois educadores que puderam conversar durante bom tempo. Não é difícil imaginar os conteúdos desses diálogos, Marcos. Nós trocamos muitas ideias. E, inclusive, o Sander e a esposa estavam até preocupados porque nós precisávamos dormir, mas no mesmo quarto, os dois, ele todo entusiasmado, e eu também, eu vinha naquela época com também toda uma ideia de escola espírita, então nós conversamos bastante, trocamos várias informações, mas ele era de Araras, no interior de São Paulo, e eu já tinha mudado aqui para o Rio de Janeiro, e a distância acabou não nos permitindo um novo encontro, mas com certeza todo o diálogo com ele solidificou em mim o caminho que eu já estava fazendo no campo da educação, e eu tenho essa recordação, e lembrando que tanto eu quanto ele tínhamos cabelo, nada de cabelos grisados, coisa nenhuma, né? Nós estávamos mais jovens ainda, na casa dos nossos 30 anos, mais ou menos, tá? Então foi quando nós tivemos esse encontro. O Marcos, já na sua fala inicial, você o classifica como um dos maiores educadores do nosso tempo, voltado à educação à luz do Espiritismo. Muitas pessoas conhecem o Walter, ele se tornou conhecido nacionalmente, seja pelos seus livros,
seja pela sua atuação, o evento que realizava com grande presença de várias cidades do Brasil, mas naturalmente nós estamos produzindo um documento aqui para a posteridade. Muitas pessoas vão acessar esse vídeo e talvez não tenham conhecido Walter. Então eu peço a você, quem foi Walter Oliveira Alves? Muito bem. Realmente, nem todas as pessoas o conhecem, apesar das obras que ele escreveu, de toda a sua produção literária e principalmente junto à evangelização espírita da infância. Então, vamos então passar aqui alguns dados para que as pessoas o conheçam, até porque o Walter, exceção feita, claro, quando ele aceitava convites para palestras, mas o Walter basicamente nunca saiu de Araras. Todo o seu trabalho gigantesco foi lá em Araras e a partir de Araras, no interior do estado de São Paulo. Bom, o Walter Oliveira Alves, primeiramente, embora em entrevista ele tenha dito que o grande sonho dele, desde já na adolescência, era ser professor, era trabalhar no campo da educação, mas ele, na verdade, pegou outro caminho, porque ele acabou se formando em engenharia, ou seja, ele era engenheiro civil, essa foi a primeira formação dele. Mas tinha aquela coisa, naquele clamor, aquele algo na alma dele que dizia que não era bem esse o caminho da vida dele. Até que ele acabou, então, enveredando para fazer pedagogia, largou a engenharia, e o Walter, inclusive, foi professor universitário, então, formado em pedagogia, e ele tinha várias especializações, porque ele deu aula de pedagogia, filosofia da educação, história da educação, psicologia da educação, didática. Então, realmente, ele tinha um vasto conhecimento. E em Araras, ele se ligou logo ao trabalho desenvolvido pelo IDE, o Instituto de Difusão Espírita, com a sede lá em Araras, que é uma editora espírita muito conhecida, mas que também atua como um centro espírita, e o Walter começou, então, a desenvolver estudos sobre a educação espírita e utilizou o IDE praticamente como um laboratório, né? Porque a evangelização espírita infanto-juvenil do IDE, que ele vai assumir na sequência, primeiro ele assume a direção da mocidade e depois ele vai assumir a direção do Departamento de Evangelização, e lá ele começa a elaborar o que ele chamou da educação do espírito, que é título do seu livro principal, uma obra que todo mundo precisa conhecer, que eu sempre utilizei desde que o livro foi lançado. É um estudo realmente profundo, magistral, está aí na tela, a Educação do Espírito, que ele colocou humildemente Introdução à Pedagogia Espírita, mas realmente você pode pegar essa obra, juntar com o livro Pedagogia Espírita, do José Herculano Pires, e olha, você vai ter muito estudo para realizar ao longo desta encarnação. Então, lá no IDE, ele começou a trabalhar a prática dessa teoria, e aí é que começou a desenvolver os livros. Na verdade, apesar de ser um grande estudioso, as obras do Walter vão surgindo a partir das vivências, ou seja, das práticas realizadas dentro da evangelização do Instituto de Difusão Espírita de Araras. Então, em 1974, ele passou a fazer parte da diretoria do IDE. E, a partir de 1985, ele começa a realizar, e vai ficar famoso, o Encontro Anual de Evangelizadores. Primeiramente, era apenas uma questão de preparar, qualificar, né, capacitar os espíritas para o trabalho da evangelização lá em Araras. Mas, na sequência, 2, 3 anos depois, pessoas de cidades da região começaram a ir para o evento, que era realizado durante os dias de carnaval. E, na sequência, começou a divulgação, as pessoas começaram a espalhar a importância daquele evento, e o Encontro Anual de Evangelizadores lá de Araras acabou virando nacional, e, como ele mesmo disse, virou até internacional, porque pessoas de alguns outros países, de vez ou outra, também se inscreviam e participavam. E, inclusive, teve uma versão online, né, porque se expandiu
né? E assim foi indo, e ele sempre ficou à frente desse trabalho. O Walter vai lançar a Revista Pedagógica Espírita, ele lança um site sobre pedagogia espírita, e sempre preocupado em preparar as pessoas, em levar essa formação espírita, essa visão do espiritismo sobre o ser e sobre a educação para as pessoas. Ele vai formatar um curso de pedagogia espírita. Esse curso hoje ele está disponível no YouTube, né? São vários vídeos e você pode acessar gratuitamente no YouTube. E ele aí começou a fazer palestras, começou também a viajar, ele se tornou internacional. O Walter Oliveira Alves foi para os Estados Unidos fazer palestras, cursos, para mostrar a educação do espírito. Ele fazia questão de usar essa terminologia. E eu confesso a você, Orson, que em 2018, quando veio a notícia da desencarnação dele, eu fui pego de surpresa, porque não tinha notícia do estado de saúde dele, e sabia que nós tínhamos uma idade mais ou menos próxima, porque, na verdade, eu sou 3 anos mais novo em relação à data de nascimento, e realmente, quando chegou a notícia, eu olhei assim aqui na internet, como é que é? O Walter desencarnou? Mas o que foi que aconteceu? E aí, quando fiquei sabendo que o problema dele foi o câncer, e que ele já vinha lutando contra, e chegou a hora, né? Deus olhou para ele e disse assim, Walter, você já fez o que tinha que fazer, agora retorna ao mundo espiritual, porque tem muito o que fazer do outro lado da vida agora. Então, nessas rápidas pinceladas, esse é o nosso Walter Oliveira Alves. O Marcos, ouvindo você falar, porque eu também o conheci pessoalmente, nós nos encontramos algumas vezes, tive a oportunidade de conversar com ele, até quando fui palestrar em Araras e também no evento do livro promovido pela editora, ele estava presente, trabalhando lá como voluntário também, né? E ele foi um autor muito fecundo, com todas essas obras que você naturalmente vai comentar, e nós vamos mostrar as capas aqui, mas também na organização desse evento, como você disse, que se tornou internacional, começou pequeno, se expandiu com grande qualidade, aqui mesmo de Matão e lá da minha cidade natal, algumas pessoas participaram do evento, a própria Neuza, minha esposa, foi participar do evento, traduzindo-se num evento de grande conteúdo pedagógico, doutrinário, espírita, destinado à formação e reciclagem de evangelizadores. Só por isso aí, pela formação que você disse aí, da didática da educação, psicologia da educação, etc., a gente vê o conteúdo fecundo deste autor que se esmerou na publicação de livros sobre educação do espírito. É verdade, Orson. Ele foi um grande estudioso, discípulo de Pestalozzi, porque ele fez um grande levantamento sobre Pestalozzi, eu conhecia com bastante profundidade, e ele, inclusive, lançou o livro, está aí na tela, né, um livro sobre Pestalozzi, é um livro romanceado, que você acompanha muito bem a vida, a obra e o pensamento de Pestalozzi, esse grande educador da humanidade. E o Walter era muito ligado também ao desenvolvimento das artes na educação. Tanto que ele tem um livro sobre o teatro na educação espírita, e lá no evento anual em Araras, ele trabalhava muito as oficinas, porque os eventos não eram simplesmente teóricos. Aliás, quem lê as obras do Walter vai perceber que ele não é um mero teórico da educação à luz do espiritismo. As obras dele trazem partes práticas, o como fazer, atividades. Então, é uma coisa impressionante, realmente, porque ele usava a evangelização lá do ID como um laboratório. Está aí na tela, por exemplo, o Prática Pedagógica na Evangelização, que são 3 volumes. Essa é uma obra riquíssima, que muitas vezes os evangelizadores chegam para mim e perguntam, mas como fazer? Você tem sugestões de atividades? E eu logo lembro desses 3 volumes do Walter. Ele pega lá o Prática Pedagógica na Evangelização, porque é um verdadeiro universo
de atividades nas mais diversas áreas, com objetivos, descrição, como aplicar, por que aplicar, o que alcançar com aquelas atividades, dentro dos temas. Então, o Walter, ele, ao mesmo tempo que mergulhava no estudo teórico para embasar o seu trabalho, fundamentar o seu trabalho, ele ia para a prática. E aí, a prática, ele mostrava, então, nas suas obras e também nesses encontros que ele realizava para capacitar os evangelizadores. Então, realmente, é uma obra muito rica. Ô Marcos, você que, como educador também, voltado a essa área com tanto empenho como foi o Walter, dessas obras todas que ele produziu, nós temos as capas aqui, qual você considera a mais importante delas? Porque todas elas têm um foco direcionado mesmo. E você falou algo muito importante aí, ele não era apenas teórico, ele fazia oficinas. Os eventos que ele fazia em Araras, ele fazia os participantes, convidava os participantes, eram convidados a viver as oficinas de prática pedagógica através do teatro, da música, principalmente, e outras práticas artísticas que sensibilizem o sentimento. Você mesmo tem, sensibiliza o sentimento, parece uma repetição, parece uma palavra repetida, mas sensibilizar a emoção, sensibilizar o coração das pessoas. Né? Então, esse tem sido, você mesmo tem voltado a essa área de sensibilização também. Gostaria que você falasse sobre isso, Marco. Bem, é sempre difícil, né, escolher uma obra de um gigante da educação, né? Mas aí é a minha preferência, né, a obra que eu destaco, que é o livro Educação do Espírito, porque esse livro é a base de todo o resto, tá? É a espinha dorsal de todo o trabalho que o Walter fez, e nós espíritas que estamos na área da educação, então aqueles que estão trabalhando com a evangelização no centro espírita, seja, né, com as crianças, os jovens, seja com a família, precisam ler essa obra. O Walter é bastante didático, tá? Ele começa, a obra é uma espécie de passo a passo, porque ele começa discutindo o que seja educação, vai introduzindo o pensamento espírita, aí o que seria essa educação do espírito, ele vai mostrando toda a base de termos uma pedagogia espírita, e ele faz citações de diversos educadores não espíritas e espíritas, tirando deles aquilo que é realmente primordial, que é essencial. Então, essa obra é um roteiro. Essa obra realmente é de obrigatoriedade de todo educador espírita, todo evangelizador espírita fazer a leitura e o estudo. Eu lembro que quando a obra foi lançada, na instituição espírita que eu atuava aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu tinha um grupo, né, dos evangelizadores, e nós tínhamos formado um grupo de estudo da educação espírita. E esse livro do Walter foi base para os nossos estudos. Durante um bom tempo, nós nos debruçamos sobre a obra dele, e realmente, os evangelizadores da casa, que eram pessoas que não tinham formação em educação, eles transformaram a evangelização lá do Centro Espírita a partir dessa obra do Walter, porque começaram a entender a educação, começaram a entender o que é você falar de educação do espírito imortal que todos nós somos, que a criança é esse espírito imortal. Então, eu considero que a Educação do Espírito é a principal obra do Walter Oliveira Alves. Ô, Marcos, nessa linha de raciocínio, de preparação, de entender o que é educação, como você tão bem destacou agora, esta outra obra aqui também é de muita importância para os educadores, para os iniciantes, como é que é? Também é outra obra bastante importante. Por que é importante? Porque muitas pessoas não conseguem entender a existência da pedagogia espírita e da educação espírita. Algumas pessoas até perguntam se isso não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Pedagogia, em linhas gerais, é a ciência da educação, ou seja, é a ciência que estuda o desenvolvimento integral do ser humano e estabelece as diretrizes para a educação desse ser humano. E a pedagogia, toda ela,
é sempre baseada numa filosofia. No nosso caso, a pedagogia espírita existe porque existe uma filosofia espírita. Lembrando que o espiritismo é essencialmente uma filosofia espiritualista. Então, é preciso primeiro estudar a pedagogia, ou seja, entender essa ciência à luz do espiritismo, com a imortalidade da alma, a reencarnação, livre-arbítrio, etc., para aí você chegar na educação espírita, que seria, então, vamos dizer assim, a parte prática. A pedagogia espírita responde à pergunta o que é, e a educação espírita responde à pergunta como fazer. Então, essa obra, a Introdução à Pedagogia Espírita, do Walter, também é muito importante e ela vai se unir ao livro Educação do Espírito. Então, nós temos aí duas obras muito importantes para os nossos educadores. Ô Marcos, nós mostramos aqui a capa do livro sobre teatro. Você falou das oficinas que eles sempre valorizavam. Você, como educador, que destaque é que o Walter dá para as artes, a arte cênica, a música, especialmente a música e o teatro, naturalmente, que são as mais expressivas, entre outras, mas também o desenho, a pintura. Como é que o Walter situava isso neste âmbito da pedagogia, da educação espírita? E mesmo a dança, né, Marco? Ele usava a dança também lá, né? Sim, são as expressões das artes, né, das nossas culturas, que são muito importantes para sensibilizar o espírito. O Walter sempre usou isso. Em todos os seus eventos, seus encontros, ele desenvolveu muito isso. Porque o educador, ele precisa ter criatividade, o educador precisa sonhar, o educador precisa colocar para fora todo o seu potencial divino. Isso é tão importante, mas é muito importante, que quantas vezes, trabalhando aqui com professores, eu percebo o quanto os professores precisam dessas oficinas, porque eles estão meio que formatados em dar aula, né, usando um quadro, caneta, um projetor, os alunos na frente deles, e ficar despejando o conteúdo. E eles acabam ficando insensíveis. Eles não conseguem perceber os alunos como seres humanos. Então, todas as vezes, por exemplo, que eu resolvo fazer oficina, resolvo fazer o que eu chamo de atividade de sensibilização, e essa atividade é sempre ligada à arte, muitos professores, Orson, ficam constrangidos. Eles se sentem, assim, deslocados, porque no dia a dia deles, eles estão muito endurecidos. Chega na escola, vai para a sala de aula, despeja aquele conteúdo, faz aqueles exercícios, e pronto. Mas só que nós somos seres humanos, e seres humanos precisam sonhar. As crianças sonham, e elas têm muita energia, né, e são muito criativas, então você precisa utilizar isso através da dança, da música, o teatro. O teatro é muito importante, porque a dramatização, né, faz você realmente se desenvolver, você se abrir. Então, e outras expressões artísticas, as artes plásticas, de uma forma geral, enfim. E o Walter, nos seus encontros anuais, ele sempre desenvolveu isso, porque não eram eventos meramente teóricos. Nós vamos ter fulano aqui, vai falar do tema tal, tema assim. E aí você tem aquela carga teórica enorme, mas muitas vezes você sai do evento sem saber como traduzir essa carga teórica na prática. E ele tinha essa preocupação. Por isso os eventos dele eram muito práticos, ligados, então, às oficinas, e ele era muito ligado ao teatro, né? Tanto que acaba saindo esse livro aí, o Teatro na Educação do Espírito, que tem base, vamos aqui recordar, um outro grande educador espírita, vai ter base no Leopoldo Machado. O Leopoldo Machado adorava teatro. Leopoldo Machado escreveu muitas peças teatrais, né, para a sua época, né? E aí o Walter vem fazer um desenvolvimento ainda maior a esse respeito. Então, é muito importante. Sabia, Orson, certa vez aqui no Rio de Janeiro, houve um evento para evangelizadores, e, na época, eu quis que os evangelizadores lá do Centro Espírita todos participassem. E, para incentivá-los,
eu fiz a minha inscrição no evento também como evangelizador do Centro Espírita, para ir com todo mundo. Eu, de fato, não era convidado para fazer nada no evento, e lá fui eu. Tá? Foi aquela coisa, aquela confraternização, já conhecia muita gente e tal, e o evento começou. E ele ia ser muito prático, porque iam ser feitas várias oficinas. E eu me inscrevi lá para as oficinas e fui lá para a primeira. E quando eu estou lá, a evangelizadora, a responsável pela oficina, né, fez todo mundo lá num círculo, e todos nós tínhamos um crachá. E ela, primeiramente, fez um rápido bate-papo, né, com cada um, só para conhecer de onde vinha, quem era e tal. Né? E quando ela chegou em mim, assim, ela bateu os olhos no meu crachá, ela parou, olhou para mim, você é o Marcos Demário? Eu falei assim, sou sim. Ai, meu Deus, como que eu vou aplicar essa oficina com você aqui? Olha só, eu sou um necessitado da sua oficina também. Estou aqui como evangelizador. Você vai esquecer o meu crachá? Aliás, se você me der licença, eu tiro o crachá, viro o crachá ao contrário. Enfim, aplique tudo que você tem que aplicar. Porque se eu tiver que correr, pular, rolar, dobrar e vai para aí afora, eu vou fazer. E preciso, sabe? Porque às vezes eu fico muito teórico. Então eu preciso dessa prática. Né? Então, olha, é sensacional, né? Porque aí você descobre todo o seu potencial que estava lá embutido. Então, o Walter trabalhava muito isso para dizer para nós, que somos educadores, não basta você conhecer a teoria, não basta você chegar na frente dos outros e ensinar essa teoria, você tem que ir para a prática. Agora, para ir para a prática, você também tem que vivenciar, que é muito cômodo você ficar lá no palco e dizer, todo mundo de pé, agora todo mundo não sei o quê, mas você mesmo, nada. Né? Então, ele tinha essa prática e que desagam nas oficinas, que estão lá nos livros Prática Pedagógica, na Evangelização, e nessa obra específica sobre o teatro. Inclusive, é importante dizer aqui, para quem não conhece as obras, que nessas obras o Walter detalha essas oficinas, né? Ele dá sugestões de atividades. Nós tivemos a oportunidade de convidar o grupo de Araras para se apresentar no nosso evento anual aqui em Matão, com oficina de dança e também de música. Foi muito proveitoso, porque a pedagogia, saindo do aspecto teórico, né, Marcos, ela incentiva a prática da sensibilização através de movimentos, de expressões artísticas, e isso sensibiliza o espírito. Esse é o detalhe, né? É verdade. E essa sensibilização do espírito é o que nós estamos mais necessitando. Nós estamos muito indiferentes, insensíveis, vendo as notícias, assistindo as coisas acontecerem, e não estamos nos sensibilizando, não choramos diante de uma notícia que, na verdade, deveria mexer conosco, porque nós já estamos naquela coisa, mas isso é comum, né? Isso aí está sempre acontecendo, mas o comum nem sempre é o normal, o que deveria realmente acontecer. Então, você não pode olhar para a educação brasileira, por exemplo, e dizer assim, as coisas não estão boas, né? Mas também fazer o quê, né? Sempre foi assim, o professor nunca foi valorizado, as escolas nunca foram bem equipadas, a família nunca apoiou, etc. E aí você se acomoda e fica ali, e você começa a entrar naquela filosofia assim. Sabe o que acontece? Que é o seguinte, tá? Eu vou para a escola, entro na sala de aula e ensino. Quem quiser aprender, aprende. Quem não quiser aprender, não aprende. Até porque eu não ganho para fazer esse esforço todo que dizem que eu tenho que fazer. E aí você vê, assim, um acomodamento perigosíssimo dos professores, que precisam ser os grandes educadores dessas almas que reencarnam. Então, o Walter tinha esse trabalho muito importante de sensibilizar, despertar os nossos sentimentos. E como eu falo aqui de vez em quando para o professorado, assim, olha, vocês precisam sair do status de ser professor para o status de ser educador, porque esse é o nosso papel, tá? E de auxiliar, inclusive, os pais, lá na família, tem que juntar todos os esforços. Mas, ouçam, não é fácil. E mesmo dentro do movimento espírita, isso não é simples. Eu lembro, na década de 90,
nós fizemos um evento aqui na cidade do Rio de Janeiro sobre educação e espiritismo, e foi um evento que reuniu apenas dirigentes de centros espíritas, então foi bastante específico. O nosso grande choque é que, antes mesmo da metade do evento, nós já tínhamos visto que ninguém sabia quem era o Walter Oliveira Alves, ninguém tinha lido Herculano Pires, ninguém sabia quem era Ney Lobo, esses e outros educadores espíritas. Nós começamos a citar um ou outro livro e teve dirigente que interrompeu a nossa equipe para perguntar: esse livro é espírita? Nunca ouvi falar dele, não. Nós estamos falando de educadores espíritas com as suas obras. Então, você percebe o quanto nós temos que trabalhar ainda a educação espírita e sensibilizar os sentimentos, porque, para muitos dirigentes, evangelização não é prioridade. Onde deveria ser prioridade absoluta do trabalho que fazemos nos centros espíritas. E o Walter tinha justamente esse foco. Que importante, né, a gente ouvir essas considerações tão valiosas trazidas aqui pelo Marcos, lembrando esse personagem tão expressivo da história do movimento espírita. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, Marcos, e me lembrei, enquanto você falava, que eu entrevistei o Walter em 2008, na edição número 58 da revista eletrônica O Consolador. E, na época, ele dá notícias, né, da sua atividade, nós conversamos. Aqui está, a doutrina espírita tem um caráter eminentemente pedagógico. No ano 2, número 58, 1º de junho de 2008, nós temos aqui a visão da educação por parte de um pedagogo espírita, que diz ser urgente investir na casa espírita, auxiliando o preparo psicopedagógico dos trabalhadores da área infanto-juvenil e demais áreas. Foi como você disse aí, né, que a prioridade do centro espírita é a evangelização infantil, normalmente esquecida por dirigentes, deixada para segundo plano, preocupados mais com reunião mediúnica, com aplicação de passes. E ele dá aqui, a entrevista é muito rica, né, e vai tocar nesses assuntos todos. Ele vai falar da música, teatro, dança, artes plásticas, que ele aplicava nas suas oficinas. E o grande feito do Marco, do nosso Walter, além, naturalmente, dos livros que ele escreveu, foi realmente esse evento de Araras, porque é um evento que se tornou muito conhecido e de muito valor, um evento que se firmou no país. Você disse no começo da sua fala que ano que foi a primeira edição do evento, Marcos? Eu não guardei aqui para reafirmar a importância do evento. Ah, sim. O evento ele vai surgir em 1985. Ah, já tem. Anual, todo o carnaval, o Walter sempre à frente. E sabe, Orson, desse evento, e as pesquisas dele, os livros que começaram a sair, vai depois surgir, que foi um grande ideal dele, basicamente um resgate do trabalho que o Herculano Pires havia feito na década de 1970, quando ele lança pelo ID a Revista Pedagógica Espírita. Eu fui assinante da revista, acompanhei, ele teve muita dificuldade, né? O próprio ID teve muita dificuldade em manter a revista, em fazer todas as edições, porque, infelizmente, assim como aconteceu na época com o Herculano Pires, que lançou a revista em conjunto com a editora Edicel, e que teve muita dificuldade de conseguir mantê-la, o Walter enfrentou essa mesma situação, conseguir manter a Revista Pedagógica Espírita. Aí vem aquela pergunta, mas por que essa dificuldade? Foi um problema do Instituto de Difusão Espírita lá de Araras? Não, porque o ID deu todo o apoio. Mas o problema era convencer os espíritas da importância dessa revista. E os próprios evangelizadores, porque nós temos aqui no Brasil, dentro do movimento espírita, nós temos milhares de evangelizadores, de pessoas que estão trabalhando na evangelização espírita infanto-juvenil e também na evangelização da família. Mas você despertar, sensibilizar, conscientizar
todas essas pessoas do quanto é importante ter uma revista trabalhando a pedagogia e a educação espíritas, não é fácil. Eu fico aqui imaginando o que o Walter deve ter sofrido, as noites de insônia dele ao fazer as contas e ver que as assinaturas, vendo de revista, não conseguiam cobrir os custos e que o ID tinha um limite, claro, para ficar bancando os custos de publicar e distribuir uma revista, mas ela é muito importante. E durante o tempo em que a Revista Pedagógica Espírita esteve circulando, publicou conteúdos da máxima importância, que, aliás, até precisam ser resgatados, não? Porque eu mesmo não tenho a coleção aqui completa, emprestei muitas coisas que acabaram não voltando, vários exemplares, mas até fica aí um pedido, uma sugestão ao ID lá de Araras, quem sabe, não pegar tudo que foi publicado na Revista Pedagógica Espírita, que não esteja nos livros, obviamente, né, que o Walter publicou, quem sabe não teríamos aí uma obra póstuma, né, de textos que o Walter publicou na Revista Pedagógica Espírita. Fica aí a sugestão. Então, foi um trabalho muito grande, e ele lançou também, junto, que nós precisamos aqui também destacar, que foi o site Pedagogia Espírita. O site não está mais no ar também, mas também ele tinha uma ideia enorme. Ele tinha ideia de fazer uma TV espírita sobre educação, que ele queria também lançar através do site. Eram muitas ideias, muitas atividades, nem tudo pôde ser concretizado. E eu acho que se ele ainda estivesse conosco, não fosse, então, a sua doença e a desencarnação, eu acho que ele estaria aí, de repente, hoje, né, com esse YouTube e essa internet bombando, acho que ele estaria aí já concretizando todas essas ideias. É verdade, Marcos. E a revista, você tem ideia de durante quanto tempo ela circulou? Uns 3 anos, aproximadamente? Foi por aí. Teve uma circulação. Começou bem, depois começou a espaçar, né? As edições começaram a espaçar, porque a ideia é que a revista fosse mensal. Aí depois passou para bimestral, né? Vem aquela coisa e até que você não consegue mais sustentar. Porque quando ela passa a ser, por exemplo, semestral, as pessoas têm uma tendência de se desligar, né? Porque é muito tempo entre uma edição e outra. Mas ela durou por aí 3 a 5 anos em que as edições foram aí se sucedendo. Uma pena, né, que não foi possível manter a Revista Pedagógica Espírita. O Marcos toca num ponto muito importante, né? Porque uma edição de uma revista, além de todo o trabalho teórico para a composição do conteúdo, existem todos os custos de edição, de impressão e distribuição, o que não é pequeno esse custo, né? E então, a adesão das pessoas às assinaturas, não só na revista pedagógica, mas em todas as outras publicações que existem. Nós estamos vendo aí uma campanha em favor da Rádio Rio de Janeiro, que está em luta na sua manutenção. Nós fizemos divulgação em nosso blog também, porque toda contribuição em prol da ideia espírita e sua divulgação deve ser apoiada pelas casas, pelos dirigentes, porque nós nos devemos uns aos outros apoio mútuo, não por nós, mas pela grandeza do Espiritismo. E isto é educação, isso é sensibilização, né, Marcos? Sem dúvida, Orson. Nós temos várias frentes de trabalho no movimento espírita que são frentes grandiosas. Você citou aí a Rádio Rio de Janeiro, nós temos a Rádio Boa Nova, em São Paulo, etc., etc., né? Que nós podíamos ficar aqui elencando várias atividades que são muito importantes. E a verdade é que nós, espíritas, temos uma dificuldade muito grande de realizar a manutenção financeira, né, dessas atividades, desses projetos. Agora, nós temos que entender que estamos aqui encarnados no mundo. É um mundo material e que se movimenta ainda através do dinheiro e dos recursos humanos. Por mais que você possa trabalhar, pelo menos com parte da equipe, com voluntários, mas você sempre vai precisar, ainda mais quando se trata de rádio, TV,
uma revista, um site especializado na internet, mesmo que seja, não vamos montar só um canal de vídeos no YouTube. Tudo bem. Claro, nós sabemos que hoje em dia, com um celular na mão, você faz maravilhas, porque hoje em dia você filma, você edita usando o celular. Mas muitas vezes o trabalho fica amador. E se você quer que ele cresça, você precisa ter, então, aparelhos melhores. Você precisa, às vezes, ter realmente um bom computador com uma ilha de edição para fazer realmente algo bem feito. Alguém que domine o designer para fazer toda a arte. Então, você começa a envolver custos. Começa a envolver, não tem jeito. Tá? E daqui a pouco você precisa contratar ou um ou o outro. A Rádio Rio de Janeiro, para nós utilizarmos aqui como exemplo, ela é uma rádio bastante enxuta, mas que tem funcionários, porque não tem como. Precisa ter jornalista, precisa ter locutor, são profissionais. Você não pode trabalhar com voluntários pura e simplesmente. Há toda uma legislação que você precisa obedecer. E, portanto, tem uma folha de pagamento. Quem tem folha de pagamento tem encargos sociais e vai por aí afora. Mas alguém pode estar pensando aí agora, bom, nós podemos resgatar esse trabalho de uma revista pedagógica espírita, por exemplo, hoje, mas fazendo digital, né? Porque aí não tem custo de gráfica, impressão, correios, nada dessas coisas. Então, vai minimizar bastante. É verdade. Não resta dúvida, lançar a revista através da internet é uma possibilidade. Mas nós temos que entender o seguinte, os espíritos, quando conversaram com Allan Kardec, quando ele falou da ideia de lançar a revista espírita, e ele estava preocupado justamente com as finanças, ou seja, a sustentação do trabalho, o que foi que os espíritos disseram a ele? Se você vai fazer, faça bem feito. Certo? Os recursos vão aparecer. E aí Kardec se esmerou em lançar lá na França, em 1858, uma revista tão igual quanto existia na imprensa francesa. Ele não podia lançar uma coisa mambembe, feita de qualquer jeito. Então, era uma revista que coletou assinantes, que o resto da imprensa espírita, o resto da imprensa francesa recebia, podia analisar, comentar. Então é isso, você não vai lançar o site de qualquer jeito, não é? Eu posso dizer, Orson, você entende de construir um site? Mais ou menos, aqui. Então faz o site que nós vamos lançar a revista sobre educação. Vai ficar uma coisa que não é profissional e que daqui a pouco não se sustenta. Então existem custos e nós espíritos temos que entender isso. Manter obras educacionais espíritas, uma escola espírita, por exemplo, ora, se você não ganhou na Mega Sena, o grande prêmio, bem entendido, não o normal da semana, se você não tem esses recursos, você precisa de investidores, né? Pessoas que vão poder manter isso. E nós espíritos precisamos compreender que não tem como fugir dessa questão de ordem financeira para realizar um trabalho maior e realmente bem feito. Ô Marcos, de todo esse trabalho do nosso Walter que estamos falando hoje, eu pedi para que você escolhesse um deles, você destacou a educação do espírito. Qual é o grande destaque do Walter? Qual é o estilo maior do Walter em toda essa obra produzida? Você o chamou de um gigante da educação. O que você destaca do estilo do Walter para todo esse trabalho que ele executou? O Walter Oliveira Alves foi aquele educador que sabia unir a teoria com a prática. O que o distinguia é que ele era um bom comunicador. Você lê as obras dele, e as obras dele não estão escritas em pedagogês, que é aquela linguagem toda técnica, e que você acaba se perdendo. Ele não. Ele traz os temas, envereda por todos os conteúdos que têm a ver com a pedagogia e a educação espíritas. Ele traz outros autores, ele cita, por exemplo, Jean Piaget, que é um grande educador não espírita, ele traz Maria Montessori, Celestin Freinet,
que são educadores que normalmente nós estudamos na faculdade de pedagogia, e ele consegue traduzir o pensamento desses educadores para a prática. Ele traduz a filosofia espírita para a prática. Então, quando você lê o Walter Oliveira Alves, você não está à frente de livros técnicos, de livros meramente teóricos, filosóficos. São livros que ele escreveu, porque essa foi a grande preocupação dele, livros escritos para formar as pessoas no campo da educação à luz do espiritismo. Porque a primeira preocupação dele, que surge lá no ID em Araras, era justamente qualificar aqueles que trabalhavam na evangelização. E embora ele fosse professor universitário, formado em pedagogia, ele logo percebeu que não adiantava entrar com aqueles conteúdos das aulas dele na faculdade de pedagogia. Porque lá você tinha pessoas que estavam interessadas em se formar pedagogos, em estudar educação. No centro espírita era diferente, você estava lidando com voluntários de boa vontade que queriam evangelizar as crianças, mas não sabiam direito como fazer isso, ter objetivos, como trabalhar o espiritismo exatamente. Então, ele começa o trabalho dele a partir de um problema prático. Preciso qualificar essas pessoas. Preciso transformar esses voluntários em educadores. E aí que o trabalho começa a surgir. Então, é muito prazeroso ler o Walter, porque, embora você pode até ficar assustado com o título, Educação do Espírito, Prática Pedagógica na Evangelização, Introdução à Pedagogia Espírita, mas, claro, ele tinha que dar nomes mais técnicos às suas obras. Mas a leitura é tranquila, e, na verdade, é como se você estivesse fazendo o curso. Aliás, o curso dele sobre pedagogia espírita, que está disponível no YouTube, qualquer um pode fazer, porque o Walter tem essa preocupação de falar com você que é leigo, né? de mostrar para você didaticamente o que é a pedagogia espírita e como aplicá-la. Então, esse é o grande diferencial do Walter Oliveira Alves enquanto escritor pedagógico. Então, essa simplicidade e de conseguir unir a teoria com a prática. E você considera, então, que de toda essa formação universitária pedagógica que ele teve, ele conseguiu, com êxito, unir a psicologia da educação, a didática da educação e a própria pedagogia da educação, ele conseguiu unir tudo isso no seu trabalho? Com certeza. Nós temos isso no Walter Oliveira Alves, né? É interessante, eu fui muito amigo também do professor Ney Lobo, que é outro grande educador espírita, que proximamente nós vamos falar dele também. E o Ney Lobo até nas suas conversas assim comigo, com outros, ele confessava que embora o trabalho dele diretamente dentro da escola tivesse também sido um trabalho bastante prático, mas que na hora de escrever ele tinha muita dificuldade, porque ele era teórico demais. Ele não conseguia fugir da teoria e traduzir a teoria de uma linguagem mais simples. Tanto que muitas pessoas consideram que as obras do Ney Lobo são difíceis de você ler e estudar. O Walter Oliveira Alves não tinha isso. Sabe, ele navegava com muita tranquilidade na pedagogia, na educação, e de traduzi-las para os leigos espíritas que queriam trabalhar na evangelização, e assim ele conseguiu elaborar um verdadeiro projeto pedagógico para a evangelização espírita, né, nos centros espíritas. Né? Então, realmente, o Walter é aquele autor que as pessoas não precisam ficar assustadas com a recomendação de ler as obras dele para conhecer a educação espírita. Vão, na verdade, se deliciar e vão entender bem o que seja essa visão do espiritismo sobre a educação. Ô Marco, nesse trabalho todo do Walter, didática, psicologia, pedagogia, o olho, o direcionamento, o foco na educação, ele produziu duas obras muito interessantes. Essa aqui é a Construção da Mente, que chamou muita atenção quando foi lançada, e mais recentemente o Transtornos Mentais. Como é que você vê esses dois trabalhos de grande profundidade que o nosso Walter fez, aproveitando todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem,
e falar sobre transtornos mentais, considerando aí a formação do educador e também a preocupação com o educando e também falando sobre a construção da mente. O que você gostaria de dizer desses dois trabalhos? Estudar a mente humana é muito importante no campo da educação. Lembrando que o Walter foi muito apropriado nos títulos que ele deu a essas duas obras, porque a questão aqui é a mente, e a mente pertence ao espírito, não pertence aqui ao corpo. Embora a nossa ciência psiquiátrica, por exemplo, as nossas ciências psicológicas, estejam vinculando o estudo da mente ao corpo, ao cérebro, mas nós espíritas sabemos que o cérebro é apenas um instrumento de manifestação da mente, que na verdade pertence ao espírito. Nós sabemos que transtornos, por exemplo, mentais, eles têm uma vinculação muito forte com as encarnações passadas, com traumas que já trazemos, com as obsessões, as perseguições espirituais, a auto-obsessão, e você entrando pela depressão. E isso é muito importante, porque um serviço de apoio que deveria existir em todas as escolas é o serviço de psicopedagogia, porque é o pedagogo que é especializado na psicologia, em saber trabalhar com a criança, detectar os seus traumas, o que é preciso realizar. E então, mais para o final da sua vida, o Walter ele se dedicou também a esse estudo, e são duas obras fundamentais, duas obras realmente muito importantes, porque nós, educadores, precisamos olhar as nossas crianças e jovens, mas não olhá-los apenas pelo viés do corpo físico que eles têm hoje e da sua realidade social, cultural de hoje. Porque nós estamos lidando com um espírito, uma alma imortal, que está trazendo toda uma bagagem também do seu passado. Muitos traumas, e é aqui quando, então, o espiritismo vai além de Freud, muitos traumas estão além do período infantil nosso, aqui na Terra, na atual encarnação, porque muita coisa nós estamos trazendo já de existências passadas e que ainda não conseguimos vencer, e muitas vezes aguçadas, aprofundadas pelo problema da obsessão, né? Porque temos todos ainda os nossos inimigos do passado, aqueles a quem prejudicamos, e que ainda não entenderam a lei de amor. Então, são dois estudos muito importantes e que têm tudo a ver também com a educação. Inclusive, os transtornos mentais têm como subtítulo Na Infância e na Adolescência. Muito oportuna a fala do Marcos nessa direção. O Marcos, nessa pesquisa que você fez para o Walter, para essa nossa conversa aqui, nesse resgate histórico, o Walter é o personagem que mais recentemente desencarnou, os outros desencarnaram há mais tempo. É um personagem muito recente desencarnado, né? Você teve contato com os familiares. O que mais te impressionou em toda essa pesquisa sobre o Walter, apesar de você já acompanhar o trabalho dele durante o tempo de vida física dele, você acompanhar as publicações, a revista que você citou com tanto carinho, os livros, o contato com ele, o que mais te impressionou nesse contato todo de pesquisa? Bem, revisitar o conteúdo do Walter Oliveira Alves é sempre importante, né? O tempo vai passando, você tem outros trabalhos a realizar, outras obras a ler, mas é muito importante você revisitar. Então, foi importante olhar de novo para o Walter, as suas obras, reler algumas coisas, isso aí é muito importante, e ver o quanto ele percebia, observava, entendia o Espiritismo enquanto obra de educação. E esse foi o trabalho todo dele, ele mergulhou de cabeça nisso, né, a partir de 1974, quando ele assume a Mocidade Espírita, lá no Instituto de Difusão Espírita de Araras, depois na década de 80, quando vai surgir o Encontro Anual de Evangelizadores, e aí ele não parou mais. Ele se dedicou totalmente à educação, lutou muito para que nós espíritas entendêssemos que o espiritismo é a doutrina de educação do espírito imortal. E que quando os espíritos, lá na codificação, falam que o espiritismo surgiu aqui na Terra, no tempo exato, para alavancar
a transformação moral da humanidade, mas que essa transformação moral coletiva só pode acontecer a partir da transformação moral individual, e o Walter entendeu muito bem que os espíritos superiores estavam nos conclamando para o campo da educação. Porque como você vai fazer transformação moral de si mesmo fora da educação, do autoconhecimento, da alta educação? Então, que todos possam conhecer o Walter Oliveira Alves através das suas obras, todos os livros estão aí publicados, disponíveis, né? E que possam ver pelo YouTube o que ele deixou. Então, tem o curso Pedagogia Espírita, tem palestras, algumas palestras dele que foram filmadas, gravadas, que estão disponíveis lá no YouTube, tudo voltado para a educação. Então, eu volto aqui a repetir o que eu disse no início. Walter Oliveira Alves é um dos maiores educadores espíritas que já tivemos em todos os tempos, não apenas aqui no Brasil, mas também no mundo. E nós devemos muitas homenagens a ele e muito estudo em relação à sua obra. Então, para mim, foi um prazer ter falado aqui um pouco do Walter Oliveira Alves. Perdão, estava com o microfone desligado. Você fez pesquisa para este momento? Você estudou, buscou, como você disse, buscou novamente os conteúdos? Algo que eu não perguntei, que está na sua pesquisa, nas suas anotações, que você acha importante dizer nesse momento e que seria importante constar aqui desse documento gravado que fica para o movimento espírita? Realmente eu tive que voltar, né, ao conteúdo dele e fazer a pesquisa. A primeira pesquisa foi feita na internet para ver tudo que se podia encontrar, mas eu não fiquei satisfeito. Faltavam detalhes, né? E eu entrei em contato, então, com o ID, o Instituto de Difusão Espírita de Araras, que rapidamente me deu o retorno. O ID entrou em contato com a família do Walter, e a família se predispôs, então, a me passar uma série de dados sobre ele, para enriquecer o que eu tinha da sua biografia, e eu quero deixar aqui meu agradecimento tanto ao ID, quanto à família também do Walter. E assim, pudemos marcar aqui esta gravação para falar um pouquinho mais dele. O Walter foi casado durante mais de 30 anos, deixou 2 filhos, a família está toda lá também envolvida, lá no ID. Então, realmente, nós temos que pesquisar, né? E muito gratificante ter voltado a ler novamente as obras, né? Pegar as obras na mão de novo, olhar, acho que eu vou destacar isso, acho que eu vou destacar aquilo, mas aí, nós temos que fazer outro vídeo, né? Que era para falar só das ideias, do pensamento educacional do Walter Oliveira Alves. Bom, fica aí a sugestão, quem sabe, né? Gravar aí um vídeo específico sobre isso. Mas eu acho que, basicamente, falamos o que tínhamos que falar e que este vídeo viralize pela internet para que todo mundo possa conhecer Walter Oliveira Alves, que é isso que nós estamos precisando. Exatamente, o Marcos disse bem. O que a gente precisa é que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tomem contato com essas informações. Os 2 personagens aqui são apenas figurativos, mas o conteúdo falado, mostrado, comentado, lembrado, recordado, resgatado, isso fica para a história. É isso que é importante. E o Marcos deu uma dica boa aí, fazer uma live ou uma gravação sobre as ideias educacionais do Walter. Realmente, Marcos, é uma ideia muito boa sua de futuro fazermos, sim. Vou agendar aqui para não esquecer. E nós queremos dizer aos amigos telespectadores que eu e Marcos temos gravado várias entrevistas, vários diálogos sobre personagens, vultos históricos do Espiritismo. Já temos várias disponíveis. Você vai encontrar no meu canal de YouTube lá, Vultos Históricos, na playlist Vultos Históricos. E no caso do Marcos, especificamente voltado à educação, existem lá outros conteúdos que não são específicos da educação, mas tudo que está ligado ao Marcos de Mário, específicos voltados para a educação. Tanto é que nós temos vários personagens pela frente ainda
que nos aguardam futuras gravações. Nós estamos aí em fevereiro, às vésperas do novo encontro de evangelizadores em Araras. Foi uma forma de homenagear o nosso Walter com imensa gratidão ao trabalho que ele, ao legado, deixou. E o Marcos o classifica como um dos maiores educadores do mundo. Isso enche o nosso coração de gratidão, de felicidade. Alguma palavra final, Marcos? Nossa, só agradecer a você por mais esta oportunidade e endereçando, né, meu pensamento de gratidão ao Walter, que se encontra agora de volta à pátria espiritual, com aquela certeza, sem dúvida, que ele está plenamente no trabalho, até porque a sua desencarnação foi muito bonita, né? Porque ele vinha fazendo todo o tratamento contra o câncer, ele teve a alta hospitalar, retornou para casa, e ele desencarnou-se de uma forma assim, muito natural, porque era madrugada, ele dormindo junto com sua esposa, ele acorda a esposa, se vê, olha para o céu como se estivesse vendo alguma coisa e simplesmente se despede, né? Sai do corpo, né? Tinha terminado a sua jornada. Então, eu presto de gratidão ao Walter por tudo que ele fez, por tudo que ele deixou, e que possamos continuar, então, esse legado do Walter Oliveira Alves. Ô, Walter, obrigado, amigo, onde esteja. Aos amigos do ID, nas pessoas da atual diretoria, voltando também para o nosso Jairo e para o nosso Wilson e demais funcionários que ali trabalham, o nosso abraço de gratidão ao Movimento Espírita de Araras por todo esse trabalho no qual o Movimento Espírita de Araras está integrado ao trabalho do Walter. Araras teve o mérito de receber o Walter para ali desenvolver o seu trabalho. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima entrevista. Visite lá o Vultos Históricos, que você vai se surpreender. Até mais. Muito obrigado.